Então, meus amados, vocês ainda estão aí? Estão nos prestigiando? Nosso canal, Renato Mello aqui, trazendo subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Como a gente estava falando, agora a gente vai para a introdução da lição bíblica, que vai falar assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Então são esses 3 inimigos que vão tentar sempre nos atrapalhar. Então, essa lição, a palavra-chave, como diz aqui, como bem escreveu o pastor Ziel Gomes, a palavra-chave da lição é inimigos, no plural, onde iremos apresentar esses 3 inimigos que nós falamos desde o início da lição. Que o primeiro inimigo, quem é? É o diabo, Satanás, claro, e seus demônios. O segundo é a carne. E o terceiro inimigo, quem é? É o mundo. Então, o que a gente vai ter que falar é sobre inimigos. Vamos ter que esclarecer aqui quem são esses inimigos, ver o que eles fazem, como eles operam, como eles agem na vida do cristão, na vida daquele que vive uma vida em Cristo. Então é isso que a gente vai aqui aprender, a gente vai aqui debater, não tem como debater, que só está eu aqui falando, né, sozinho. Por isso que futuramente, que você se inscrever mais no nosso canal aqui, ativar o sininho de notificações, divulgar o nosso canal, dar like, compartilhar. Futuramente a gente quer fazer lives ao vivo, debatendo sobre vários assuntos, escola dominical, enfim. Nós queremos abençoar a vida das pessoas, como eu sempre falei desde o início do vídeo. E esse é o nosso intuito, é dar crescimento no reino de Cristo aqui na Terra. Então, vamos falar sobre os inimigos. O primeiro inimigo, quem é? O inimigo do cristão é o diabo. O diabo é o primeiro inimigo do cristão. É ele, Satanás e seus demônios, é ele que é o primeiro inimigo. E como a gente vai ler lá na frente, a palavra diabo, ela tem um sentido como a gente vai ler aqui. Ela aparece 35 vezes como acusador. O diabo é acusador. Satanás quer dizer adversário, usurpador. Então a gente está diante de quem? De um adversário acusador. Um adversário que só quer nos acusar, só quer lançar em nosso rosto os nossos pecados, quer lançar na nossa face tudo aquilo que ele acha que a gente não é merecedor. Nós somos merecedores do céu. Nós somos merecedores das bênçãos de Deus, da graça de Deus. E ele, às vezes, quer nos colocar para baixo, quer nos fazer retroceder, quer nos fazer esmorecer. Essa palavra também gosto muito de falar. Quer nos fazer desistir da caminhada cristã. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, perdão, irmão. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. No Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho, dos 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atenta à realidade de Satanás, lá em Mateus 13, versículo 39, Lucas 11, 18. Então, você vai abrir a Bíblia, aí nem o tempo que a gente tem não vai dar para manusear completamente a Bíblia, mas lá na lição bíblica, lá na tua classe, tu vais abrir a palavra de Deus e vai, na medida do possível, mostrar pela Bíblia o que Jesus falou sobre o diabo. Abre lá Lucas 11, 18, vamos lá, diz assim: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então,
aprovado pela Bíblia, que o diabo, Satanás, ele existe e ele tem um reino a zelar. Mateus 13, 39. Vamos lá. Mateus 13, 39 diz assim. Mateus 13, 39. Vamos achar, já achamos. Aqui está. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Isso fala na palavra do joio. Então, o inimigo sempre vai aparecer também para quê? Para semear algo malicioso, algo maligno, algo ruim, algo que vai tentar prejudicar a vida do cristão. Essa é a função também, uma das funções do diabo, uma das funções do inimigo é semear coisas que vão desagradar a Deus, coisas que vão destruir também a vida do cristão. Então vamos continuar. A descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Vou até marcar aqui. Ele era um querubim angelical. Satanás, ele era um ser de luz. Não vá pensar você que Deus, foi Deus que criou Satanás. Não. Foi Deus que, não, eu vou criar um ser mau, eu vou criar um ser ruim para combater com o meu reino. Não, não foi isso. Satanás foi criado como um querubim ungido, como diz aqui. Ele era um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins, sendo ele o mais exaltado deles. Ele tinha uma função muito importantíssima no reino de Deus, mas que por vanglória, mas que por soberba, por querer se achar maior do que Deus, se assentar acima do trono de Deus, ele acabou sendo removido de lá e expulso do céu, com a terça parte dos anjos que estão aí até hoje. Por isso que a existência de Satanás é verdadeira, é verídica, a existência dos demônios é verídica também, a existência do reino de Satanás é verdadeira, não podemos menosprezar, não temos que ter medo, não temos que nos acovardar, mas nós não devemos jamais desacreditar que exista o reino de Satanás e de seus demônios e que estão aí para guerrear com o reino de Cristo. E ele fala assim, sendo o mais exaltado deles, está em Ezequiel 28, versículo 12 a 14. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século. É verdade. Satanás, ele é o Deus desse século. É ele que comanda esse século. A gente não está dizendo que Deus perdeu todo o poder. Deus não perdeu o poder e jamais perderá. Mas o poder dele é limitado. Ele está operando nesse mundo com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Não é a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus, se Deus quisesse, ele aniquilaria por completo logo Satanás e, enfim, nós viveremos bem sem influência dele. Mas o tempo dele já está próximo, o tempo dele já está para terminar. Quando Jesus vier buscar sua igreja, sua noiva, sua amada, sua eleita, e nós voltarmos de onde nós viemos, que nós viemos de lá, a nossa origem é o céu, e voltaremos para lá. Então Satanás vai ficar ainda aqui através do anticristo, de falso profeta e da besta e tudo mais. Isso é um assunto mais lá para frente, um assunto escatológico. A gente não vai entrar nesse mérito, nesse assunto, mas seria bom futuramente chegarmos a conversar sobre isso em nossas lives. E veja bem, o que acontece? Ele,
ele é um anjo caído. Ele ainda como anjo caído, ele tem influência na vida das pessoas, ele consegue influenciar, ele consegue seduzir, enganar, ludibriar as pessoas ainda, e até os cristãos. Pasmem, aqueles cristãos que não estiverem ali alicerçados na palavra de Deus, alicerçados em Cristo, serão enganados por Satanás e seus demônios também. Vamos continuar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, ele é inteligente. Satanás sabe o ponto certo. Satanás sabe o momento certo, a hora certa, a hora exata de agir. E nós não devemos desconsiderar os seus ardis. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos lá, manusear a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos ver se a gente acha rápido. Vamos ver se a gente é crente bom de Bíblia mesmo, acha rapidinho a palavra de Deus, acha os capítulo e o versículo. Vamos lá onde está, capítulo de número 11, 3 de 2 Coríntios. Crente bom de Bíblia diz assim: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aí eu vou só continuar um pouquinho mais. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, Satanás, meu irmão, Satanás, minha irmã, você que está aí no nosso canal, ele tem a sua forma de governar, ele tem a sua inteligência, ele tem a sua forma de agir para tentar enganar, para tentar seduzir, atrair para si, atrair mais e mais soldados para o reino dele. E se ele conseguir trazer aqueles que reinam no reino de Cristo, que somos nós, nos tirar do reino da luz e trazer para o reino das trevas, ele vai ficar muito alegre, ele vai ficar muito satisfeito, eufórico, mas não. Nós precisamos continuar batalhando pelo reino de Cristo e jamais ser seduzido por ele, jamais querer pertencer ao exército do lado de lá, que é o exército que está, aparentemente acha que está ganhando, mas é o exército mais derrotado, porque o nosso exército, como a gente sempre fala, ele é um exército mais que vencedor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E veja bem, ele tem raiva, ele tem desejo, vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus, só para concluir, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 12. É aquela parte lá que Jesus está sendo tentado pelo diabo lá no deserto. Mateus capítulo 4, eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Capítulo 4, de 1 a 12. E outra vez começou a ensinar. Não, estou em Marcos, perdão. Perdão, queridos, perdão mais uma vez. Crentes bom de Bíblia. Vamos lá, capítulo 4 de Mateus. Vamos lá, crentes bom de Bíblia. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus manteve esse diálogo com Satanás para refutar as ideias dele, refutar tudo que Satanás estava tentando falar, estava tentando
de uma certa forma. Claro que ele não ia conseguir persuadir, enganar Jesus com falácias e mais falácias. E é isso que o inimigo faz hoje em dia. Ele vem, crente que não, como eu até brinquei agora, crente bom de Bíblia. Crente bom de Bíblia, dificilmente Satanás vai conseguir enganar. Agora, pessoas que abrem a Bíblia só em versículos isolados, ou então fazem aquela chamada bibliomancia, que é pegar a palavra de Deus fechada, abrir, tacar o dedão aqui, ó. O Senhor vai falar aqui comigo. Tome cuidado, vai que você abra no versículo que não tem nada a ver e você receba uma dura condenação. É isso? Vamos lá. Ponto 3. Nós estamos no ponto 2. Nós lemos o diabo é real, ponto 1. Ponto 2, a descrição de Satanás. E o ponto 3, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente, que foi o primeiro que aconteceu lá com Eva, que foi enganada. Refere-se à sua sagacidade e astúcia. Ou seja, a serpente é sagaz, a serpente ela é astuta. Ela vai sempre, ela estava ali como um animal. Na verdade, a cobra ali, a serpente, ela era astuta, era sagaz, era a animal mais que tinha mais desenvoltura, talvez ali a Bíblia não relata mais detalhes sobre ela, mas que por algum motivo Satanás viu uma brecha e viu, vou entrar ali porque eu vou conseguir, através dessa serpente, enganar Eva. E conseguiu enganar. E usando a palavra de Deus erroneamente e acabou enganando Eva. Usando a palavra de Deus, não, perdão. Usando o que Deus não havia falado, enganando Eva e que depois enganou Adão. Vamos lá, Satanás mencionado 52 vezes, o adversário ou opositor. Zacarias 3:1, Mateus 4:10, Apocalipse 20, versículo 2. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho, revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Principalmente, meu irmão, principalmente Satanás, hoje em dia, ele atua no campo da mentira. Até líderes cristãos mentem também. Até cristãos, de um modo geral, que não seja líder, mentem e acham comum, acham normal viverem as suas mentiras. Acham normal viverem na imoralidade, como ele fala aqui. O que ele diz assim? Dragão vermelho revela sua ferocidade, tentador, ação tentadora no campo da mentira e de quê? Da imoralidade. Aí ele coloca aqui como referência Atos 5:3, a ocasião da mentira ali de Ananias e Safira, onde primeiramente Ananias morre, porque mentiu ao Espírito Santo, e posteriormente Safira, sua esposa, continua na mentira e morre também. E acaba tendo sua vida ceifada ali por mentir a quem? Mentir ao Espírito Santo. Hoje em dia o Espírito Santo ainda mata? Mata. Você pode morrer. Você pode ser, tanto morrer fisicamente, claro que temos a misericórdia de Deus, mas pode morrer espiritualmente, por estar mentindo ao Espírito Santo. Tomar mais um pouquinho de água. Que delícia! Ele diz que a água não tem sabor, mas a minha água tem sabor e é ótima. Uma água deliciosa, muito saborosa, geladinha. E a imoralidade lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Vamos abrir. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Crentes bons de Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5 não, perdão, meu irmão. Capítulo de número 7. Vamos lá. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, porque por algum tempo para vos aplicares a oração.
e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, queridos e amados irmãos, aqui vamos dar uma pausa mais uma vez, mas vamos concluir. Enganador, Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, como diz a palavra de Deus, ele veio para matar, o inimigo veio para matar, o ladrão, né? Matar, roubar e destruir. Satanás faz a mesma coisa. Ele é cruel, ele é perverso e destruidor. É um inimigo que está pronto para não perder a batalha. Então, o cristão de verdade tem que estar pronto para guerrear com as armas espirituais para não ser derrotado pelo inimigo. Tá bom? Então vamos já dar mais uma pausa e não sei se hoje ainda vai dar para concluir esse ponto, mas se não der hoje, amanhã a gente volta a gravar novamente e será uma bênção para todos nós aqui da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez eu reforço o convite de você se inscrever em nosso canal, de você ativar o sininho de notificações e muito em breve, quando você fizer tudo isso, você será avisado pelo YouTube que eu estou gravando conteúdo novo. E como eu havia falado, não sei se eu falei, só para fechar aqui, futuramente você se inscrevendo mais no nosso canal, logo logo a gente vai abrir por ao vivo e vamos conversar melhor, assuntos teológicos, debates e tudo mais, tá bom, meu irmão? A graça do Senhor Jesus Cristo para todos vocês.